Vamos seguir então o nosso trabalho. Hoje a gente vai mexer aqui com o chakra coronário. Quem não acompanhou, é muito interessante que pegue desde o primeiro vídeo dessa série, senão vai ser um trabalho que não é o ideal, né? Pode fazer só esse também, mas ele não é o ideal. O ideal é que a gente vá fazendo esse progresso. É um vídeo que meio que depende do outro. E é tão verdade que eu estou fazendo esse trabalho todo com vocês, inclusive esse meu trabalho de autoconhecimento que eu estou trazendo nessa série agora, é tudo que eu estou fazendo. Eu estou trocando a minha alimentação, eu inseri a água com limão na primeira semana para fazer um detox, depois eu comecei a tomar o suco verde, que eu também vou trazer todas essas transformações, eu vou trazendo dia a dia para vocês. Por que, que é tão importante esse pilar do autoconhecimento dentro da nossa caminhada de autoconhecimento? Por que, que é tão importante o pilar da alimentação? Porque os alimentos, eles também têm a sua frequência. Então, se a gente busca alimentos que a frequência é favorável ao nosso corpo, a gente automaticamente, a nossa saúde melhora, o nosso bom humor melhora, a nossa disposição, o nosso foco. Eu não sei se vocês sabem, mas o intestino, ele é o nosso considerado o nosso segundo cérebro, e é ali onde dá a absorção de todos os nutrientes. Então, se a gente está dando um nutriente que vai deixar o meu intestino preguiçoso, que vai fazer com que ele não tenha o seu funcionamento adequado, ou que ele não consiga captar os nutrientes para mandar para o corpo, a gente pode ter até uma depressão. Eu não sei se vocês sabiam disso. Isso é muito novo. As pessoas que estão com depressão têm que observar como é que está a alimentação, como é que está funcionando o intestino. Bom, agora a gente começa com o nosso sétimo chakra, que é o chakra coronário, que é este aqui. Olha aqui que queridão que é. Olha que coisa linda que é essa figura. Olha quantas pétalas agora a gente colocou. A gente estava olhando os outros desenhos e eu estava falando para vocês que quanto mais vai se utilizando a energia, mais pétalas tem nesse sétimo chakra. Ele é muito lindo, ele é violeta e muitas vezes também considerado branco por algumas literaturas. Aí vocês podem trabalhar o branco como podem trabalhar o violeta. Ele é responsável pela glândula pineal, córtex cerebral, sistema nervoso. Olha como é importante trazer essa harmonia para esse chakra, porque ele é responsável por toda a nossa parte do sistema nervoso. E aí, a necessidade básica dele, concordar com a vida, dizer sim para a vida. O que, que acontece quando a gente diz sim para a vida? A gente para de se revoltar, a gente para de julgar, a gente compreende que tudo que está vindo é necessário. Sabe quando uma pessoa começa a querer brigar com Deus? Ela começa a ficar se sentindo injustiçada por causa de uma doença. Então ela entra naquele looping do vitimismo, da reclamação, ao invés de olhar para isso e simplesmente sim, aceito isso que está vindo e vou transformar da melhor forma que eu puder, da melhor forma que eu conseguir. Aí vai em busca daquilo que pode, das ferramentas que tem no momento. Mas é muito importante dizer sim, é muito importante concordar, porque isso vai nos dar liberdade para fazer uma coisa diferente. Esse chakra é o que primeiro recebe aqui toda a luz quando a gente trabalha e é através dele que é distribuído para os outros chakras. Então, aqui tem umas coisas muito interessantes. Quando a gente começa a trabalhar a pineal,
É a glândula responsável por mandar melatonina para o nosso corpo. O que significa melatonina? Aquela que regula o nosso sono, aquela que regula o claro e o escuro, qual é o momento de eu acordar e qual é o momento de eu dormir. E isso tem muita coisa interessante, porque assim, tem pessoas que têm o relógio biológico, então a gente tem que respeitar o nosso relógio biológico. Por exemplo, qual é o momento que eu tenho no meu dia que é de maior rendimento? A gente tem que observar. Eu rendo a partir das 5 da manhã, que é o meu caso. Então, mas essa mudança foi muito lenta. Eu fui indo até que eu comecei a observar e vi que quando eu acordo assim, 5 e meia, 6 horas da manhã, eu tenho um rendimento muito grande no meu dia. Eu tenho um rendimento a ponto de achar que eu estou vivendo 2 dias num dia só. É muito interessante. Chega no meio da tarde, parece assim que eu vivi 2 dias de tanta coisa que eu fiz até a noitinha. E em compensação, quando começa a chegar às 7h30, 8 horas da noite, começa a cair o meu rendimento, eu começo a ficar mais sonolenta, eu não consigo mais fazer as coisas na casa que precisam ser feitas. Eu, claro que não vou querer me deitar às 8 horas da noite, porque senão eu vou me acordar às 3. Mas eu procuro assim fazer coisas mais leves, eu procuro ler, eu procuro ver algum vídeo, alguma série no Netflix que me relaxa também. Então eu procuro começar a entrar no meu esquema biológico, que é o que me faz bem, que é o que me dá disposição para todos os dias, 5h30, 6 horas da manhã já estar em pé. E eu acertei o meu relógio biológico assim. Até porque eu moro aqui em Itapema, Santa Catarina, e aqui, se quem conhece sabe que geralmente não se tem persiana nas janelas. Então a gente, para procurar escurecer a janela, a gente tem que colocar uma cortina com blackout. Mas, como logo que eu vim morar aqui, que já está fazendo 4 anos e meio, eu não tinha uma cortina muito escura, o clarear do dia começava a entrar no meu quarto. E foi isso que começou a fazer essa minha mudança. Começou a me trazer mais energia para levantar da cama, o clarear do dia. Então, isso tudo é uma percepção da minha pineal. Quer dizer, a minha pineal percebia que naquele momento eu já podia começar a acordar devagarinho. E isso foi me fazendo muito bem. Então, é uma glândula que percebe o dia e a noite. Ela vai dar um indicativo para vocês do que seria o mais adequado dentro do relógio biológico de cada um. A gente, nada melhor que a natureza nos trazendo a luz e depois a escuridão, e isso aí ficou muito distorcido à medida que o homem inventou a luz, né, a lâmpada. Então tem gente que às vezes entra à noite porque tem luz e aí fica no celular, e aí fica com as lâmpadas acesas, e com toda certeza isso vai trazer um malefício para o dia seguinte. A pessoa já vai levantar mais preguiçosa, o corpo já vai estar mais pesado. Vocês acreditam que hoje eu acordei, eram 15 para 7 mais ou menos. Hoje foi um dia que eu escolhi dormir um pouco mais, porque a noite anterior eu dormi muito pouco. Então essa noite eu escolhi dormir um pouco mais. O que aconteceu? Eu acordei com um pouco de dor de cabeça. Porque eu tô acostumada já a não dormir tanto de manhã. E aí, para alguns deve ser até piada, né? Eu dizer que é dormir tanto, acordar 15 para 7, mas o meu relógio acostumou assim. Então, quando eu durmo um pouco a mais, eu acordo com a minha cabeça um pouco pesada. E aí, vocês têm que ir percebendo o que é bom para vocês. Em compensação, 9h30, 10 horas, eu largo todas as coisas que eu tô na mão e faço ali, pego o meu óleo essencial que eu uso à noite, que é camomila romana, e faço as minhas respirações e já procuro ir encaminhando o sono. Às vezes eu não consigo nem terminar de fazer uma meditação, eu começo ali mandando luz para a família,
né, fazendo aquilo que cada um escolhe fazer e não chego nem no fim. Eu tenho sono pesado, o sono reparador, recuperador, e no outro dia, 5h15 eu começo já a despertar, 5h30 eu já levanto, vou no banheiro, e 5h para 6 eu já estou tomando meu café preto. Vou fazer um vídeo sobre café preto. Muito importante que vocês vejam esse vídeo sobre café preto, tá? E tem tudo a ver aqui com o coronário, vocês vão ver em seguida. Essa emoção que também está associada ao coronário é o desespero ou a paz. Dependendo de como ele está, aqui muito acelerado ou pouco acelerado, ele vai dar esse desespero assim de querer, mudar, buscar, e é nesse momento em que a gente vai para as distrações. E tem quando ele está em equilíbrio absoluto, onde dá essa paz que eu falei no vídeo anterior. Quando a gente faz uma meditação guiada e faz a limpeza dos 7 chakras, a gente começa a sentir uma paz. A paz, o branco, a leveza de que tudo está no seu lugar e de que a gente tem que dizer sim para as coisas que vêm para a gente, sim para aquilo que vem, que é mais forte que a gente, uma doença grave, por exemplo. Então, sim para essa pandemia. O que adianta a gente ficar reclamando, culpando um, culpando o outro, culpando a política, culpando aquelas pessoas que ainda não enxergaram as mudanças que precisam ser feitas? Cuidem de vocês. Digam sim para tudo isso e cuidem de vocês. Cuidem da família de vocês, da saúde de vocês. E o que está no externo aí, esses ruídos, se afastem desses ruídos. Se afastem desses ruídos e cuidem de vocês e da família de vocês. Começamos a entender no momento em que esse chakra coronário começa a se organizar e a entrar em harmonia e nos trazer essa paz, a gente começa a entender a nossa personalidade, a gente começa a entender quem somos nós no mundo, como nós estamos colocados no mundo para cumprir com a nossa missão. O que eu estou fazendo aqui, o que eu preciso fazer e o que eu deixei de fazer e que eu tenho que correr atrás para fazer nesse momento. Enxergar isso. Antes de dormir, conversar com o subconsciente. O subconsciente ele é poderosíssimo, poderosíssimo. Ele muitas vezes é mais de 96, mais de 97, mais de 98% do nosso funcionamento diário. Então, façam a meditação à noite com o seu óleo essencial, tomem o seu floral e peçam para o subconsciente clarear as ideias do que precisa ser feito. Que passo eu preciso agora? E durante os próximos dias, isso vai surgir a luzinha, aquela que vai indicar, olha só essa ideia que eu tive agora. E aí, também é o responsável pelas projeções astrais, que tem muita gente que desenvolve isso aí, faz mais consciente. Começamos a enxergar qual é o nosso ego, aonde que o nosso ego está ultrapassando os seus limites, aonde que a gente precisa recuar, começa a ter mais consciência da nossa essência, começa a ter mais conexões com o divino, começa a ter mais ideias. E aí qual é o floral que a gente trabalha? O walnut, não esqueçam de colocar, que ele regulariza a sensibilidade, ele ajuda nas nossas mudanças. Quem sabe eu quero fazer uma mudança na minha alimentação, quem sabe eu quero começar a fazer uma ginástica diferente, quem sabe eu estou deixando de caminhar, vamos para a rua caminhar, vamos receber o que tem a natureza para nos dar de bom. E pode colocar white chestnut, é o floral da tagarelice mental, aquele que a gente, acontece uma coisinha, uma pessoa fala uma coisinha pra gente, ou a gente recebe uma notícia, recebe um telefonema e aquilo fica perturbando o dia inteiro.
Então, o White Chestnut é muito bom para aliviar essa perturbação, essa tagarelice, ele traz uma calma mental. Gorse restaura a esperança. É o branco da esperança, é o que a gente mais quer, que a esperança quanto a essa doença toda que a gente está passando. Então é bem importante quando trabalhar com coronário, trabalhar com a esperança. Sweet Chestnut também é importante por causa do desespero. Então, vocês lembram que eu falei do desespero e da paz? Quando a pessoa está em desespero, a pessoa está ou apática, em depressão, não sabe mais por onde vai, sabe? Acha assim, eu abandonei a barca, eu joguei a toalha, não quero mais. Isso é uma espécie de desespero e é bem bacana o Sweet Chestnut. Holly, porque o Holly é o amor incondicional, amor universal. Então também é bacana essa compreensão da vida, esse sim para a vida é o Holly. Óleo essencial que trabalha bastante o coronário, olíbano, lavanda e Lítsia cubeba. Para quem não conhece, o Lítsia cubeba é um óleo maravilhoso para aquelas pessoas que estão por muito tempo passando por dificuldades e com aquela adrenalina mil no corpo, com tristeza, com medos, com mágoas, com raivas. Ele é um óleo que ele dá uma clareada e uma acalmada um pouco mais intensa. Então ele é muito bom para dormir à noite, muito bom para aqueles que estão muito acelerados durante o dia também pode usar. E a gente agora vai fazer o nosso trabalho. Vou usar a mirra mais uma vez, que eu estou usando a mirra por mais ou menos uns 15 dias. Busquem um lugar bem agradável, comecem a se conectar com a base, comecem a conectar com o corpo físico de vocês enquanto vocês vão olhando aqui para a figura. Esse livro eu deixo o link aqui embaixo se alguém quiser adquirir. E também tem em e-book para baixar. Comecem então a sentir as pernas, os pés, o quadril, a barriga, e ao mesmo tempo comecem a fazer aquelas respirações bem profundas, abrindo, expandindo bem o pulmão. E vocês vão perceber que no final desse trabalho, a nossa voz já está ficando mais baixa, a minha nesse caso, que estou só eu falando. A gente sente as mãos, os ombros. Podem começar a sentir agora um pezinho nos olhos para quem quiser fechar. Fiquem só nas sensações físicas. Percebam em que momento vieram conteúdos de desespero, de desesperança, que desviaram vocês do caminho, da luz. E muitas vezes vocês ficaram em cima da cama por tempos e tempos, sem coragem de fazer o que precisa ser feito. E vão pensando nesses momentos. E peçam para essa luz dourada que vem do cosmos, do superior, do universo, como vocês queiram chamar. Peçam que desmanchem através desse líquido dourado todos esses conteúdos de dor, de desespero, de depressão,
de discordância com a vida, de revolta. Peçam para esse líquido dourado encher esse vaso aqui do coronário de dourado. E aí vocês peguem esse vaso cheio dessa luz dourada, linda, 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 líquida, que vocês têm acesso, e esvaziem esse vaso. Deixem ele entrando, tomando conta de toda a coluna de vocês, do topo até lá o chakra básico. Sintam a sensação do líquido entrando. Fazendo a limpeza no chakra básico, transformando esse vermelho em dourado, transformando o laranja em dourado, no sexual, transformando o umbilical amarelo em dourado. Chega no coração, abre bem o peito, joga um pouquinho os ombros para trás, deixa limpar esse filtro que é muito importante, que limpe o filtro de todas aquelas emoções que vêm lá do básico e passam pelo filtro do coração e se transformam em sentimentos com mais consciência. Sobe essa luz dourada aqui pro laríngeo, limpando o azul do laríngeo, transformando em dourado. Subindo aqui pro frontal, transforma o índigo numa cor dourada líquida e devolve aqui através do coronário. Deixa ainda bem essa luz dourada tomando conta de todo o corpo de vocês e devolve isso através da gratidão, do agradecimento. Respirem um pouco mais nesse estado meditativo, que ele é muito bom. Quem gostar de fazer essa meditação um pouquinho mais, fica aí um pouco mais, só com as sensações. Abrindo bem a mente para o sim, para concordar com a vida. Deixo vocês em silêncio.